Boa tarde a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura, como a gente sempre faz no início dos nossos trabalhos, né? Nesse dia 8 de novembro, vamos elevar o pensamento ao alto, se desligar de todos os nossos problemas materiais, as nossas dificuldades, esquecer a nossa falta de fé, que em alguns momentos temos em nossas vidas, e te dizer, Mestre Jesus, obrigado por essa tarde, obrigado por essa casa que nos recebe, obrigado por nos permitir receber os teus ensinamentos através da codificação de Allan Kardec, principalmente os teus ensinamentos da lei do amor, a fé, a caridade, a esperança. Mestre Jesus, obrigado por esse corpo, obrigado pelos olhos que enxergam todas as tuas obras, os ouvidos que escutam o cântico dos passos, a nossa boca que fala, que se manifesta. E nos perdoe em muitos momentos, Pai, por falarmos sem pensar, por esquecermos de te agradecer cada dia que temos a mais para evoluirmos para a prática do bem, a lei do amor, o perdão, a caridade. E Mestre Jesus, abençoe cada irmão que chegou aqui na tarde de hoje, para que possamos voltar para os nossos lares, sempre mais alegres, esperançosos, sempre com pensamentos positivos, pois sabemos que somos aquilo que pensamos, Pai, que nos ensinaste muito bem. Obrigado por tudo, gratidão por tudo, e que assim seja. Então, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o livro Encontro Marcado, né? Esse livro, ele foi editado há bastante tempo, mas continua atualizadíssimo, né? E o tema é Perante as Ofensas, né? Por que nós, cristãos, espíritas, por que nós, em alguns momentos da nossa vida, cabeça quente, a gente ofende? E por que e muitas vezes falta a compreensão e a tolerância? Por que nós agimos assim? Por que Jesus agia sempre diferente? O que foi? Por que na cruz ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Então eu vou lendo aqui esse texto, né, que tem o título Perante as Ofensas, Compreensão e Tolerância. Reportamo-nos às ofensas que porventura nos conturbem a caminhada. Recordemos tesouros de orientação e discernimento que nos felicitam a alma. Compete-nos a obrigação de reconhecer que nós, os espíritos encarnados e desencarnados, que hoje nos devotamos ao Evangelho, explicado pela codificação kardeciana, guardamos elucidações em torno das realidades essenciais da vida, né? O que a doutrina espírita nos proporciona? Um manual de conduta, que é os ensinamentos de Jesus, para a gente, na vida atual, resgatar de forma mais leve os débitos que a gente tem de vidas passadas, né? E a gente, na vida atual, praticar mais o bem, para a gente não sair daqui com mais dívidas para pagar na próxima vida, né? Guardamos elucidações, né? Esclarecimentos, em torno das realidades essenciais da vida e do universo, em grau de conhecimento, em grau de esclarecimento e convicção, que a maioria dos profitentes de muitas escolas religiosas da Terra estão longe de alcançar, né? Conhecemos raciocinadamente
quem frequenta a doutrina espírita, né, o que a gente recebe de forma muito clara, sem amedrontar ninguém, sem amedrontar ninguém, né? A vida além da morte. Todo dia, quando a gente dorme, praticamente a gente morre. Só que a gente acorda no outro dia, aqui nesse plano, né? Então a doutrina espírita veio nos esclarecer que ninguém morre, a gente apenas troca de plano, né? Muitos de nós, apegados às coisas materiais, claro que a gente tem dificuldade. E mesmo a gente sendo espírita, a gente tem também um pouco de dificuldade, que a gente não vê a pessoa mais, a presença física dela. Então, aqueles irmãos que estão chegando a casa a primeira vez, né, que perderam algum familiar recentemente, na verdade, a gente nunca perde ninguém. Eles apenas trocam de plano. A gente vai se reencontrar com eles em sonho, né? É permitido em alguns momentos eles nos visitarem. É aqueles momentos que nos dá uma saudade muito grande deles, do nada. Pelo que a doutrina espírita descreve nas várias obras, é o momento em que eles estão nos visitando. Dá aquela saudade repentina do nada, aquela saudade boa, né? É o momento que eles estão ali na nossa casa. É muito importante, quem vier a frequentar aqui a casa espírita, estudar, né, que lembrar sempre uma frase do Chico. Todos nós, quando perdemos um familiar, a gente tem muita curiosidade de falar com eles, saber como é que eles estão. Só que o telefone, o Chico falava muito isso, o telefone sempre toca de lá para cá. Só no momento oportuno, às vezes vai anos, para eles mandarem alguma mensagem, até eles se recuperarem, entenderem tudo o que está acontecendo. Por isso que é muito bom, quando a gente perde alguém, a gente lembrar de coisas boas deles, com eles. Não lembrar do hospital, não lembrar da doença, né? Lembrar de coisas boas. E a gratidão pelos anos que a gente conviveu com eles. Os nossos familiares, nossos amigos, né? A responsabilidade compulsória da consciência de cada um, na lei de causa e efeito. Aonde que está escritas as leis de Deus? Está no livro dos Espíritos, na pergunta 621. Na nossa consciência. Diariamente a gente sabe quando a gente faz as coisas certas e quando a gente faz as coisas erradas, né? Aqui falou da lei de causa e efeito. A vida atual nossa é o efeito do que a gente vem fazendo ao longo das outras existências. Muitas pessoas que ainda não têm o conhecimento espírita dizem assim, mas por que eu tenho que pagar uma coisa que eu não me lembro? A abençoada doutrina espírita, que deixa como se um véu esquecesse o passado, está lá no capítulo 5 do Evangelho, porque está ali dentro de casa. O filho que a gente abandonou em vidas passadas, a amante, ou o amante, ou o pai que a gente abandonou. E é necessário esse esquecimento, depois vocês podem pegar no Evangelho, capítulo 5, é necessário esse esquecimento exatamente para a gente poder dar mais amor àquele filho incompreendido, que a gente às vezes abandonou em vidas passadas. Aquele filho que hoje é filho que no passado foi o amante. A gente, existe todo esse planejamento para a gente se reencontrar aqui, né? Então muitas pessoas dizem, mas Deus é injusto, como é que eu estou pagando por uma coisa que eu não lembro? Tudo fica guardado no nosso subconsciente. Se a gente analisar as pessoas que estão dentro do ciclo familiar, vêm as intuições do mal que a gente já fez com eles em vidas passadas. É só a gente parar para pensar um pouquinho. As crianças que estão chegando agora, de 100 crianças, em torno de 40 vêm com autismo. Então, pais e mães, amigos que estão na plateia, para a gente jamais se revoltar com Deus, além do Evangelho segundo o Espiritismo, além do livro Enquanto Marcado, tem uma parte aqui desse livro, Ação e Reação, que fala das várias doenças que chegam na nossa casa pelo nosso merecimento. Jamais castigo. Surdez, idiotia, né? Esquizofrenia. Os erros que a gente comete com os nossos filhos, pais e mães de vidas passadas,
E a justiça de Deus permite, de forma muito justa, a gente se reencontrar. Para juntos, pela lei do amor e do perdão, exatamente esquecer, perdoar as ofensas, para a gente praticar o amor. Amor, perdão, paciência, né? O intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. A reencarnação. A doutrina espírita se baseia na reencarnação, que nós temos várias vidas, né? Essa semana aí de uma pessoa disse assim, eu tenho muita curiosidade de saber o que eu tenho que pagar agora com um filho autista que eu tenho dentro de casa, né? Daí eu conversando com essa pessoa, né, que ela não é espírita, né, disse assim, olha, o Raul Teixeira, mais de 20 anos atrás, perguntaram para ele sobre a terapia de vidas passadas, né? E ele diz, olha, em últimos casos, para tratar algum trauma, por pessoas capacitadas, mas só se a gente realmente precisar tratar algum trauma muito grande. Porque a gente vai descobrir que a gente, em vidas passadas, a gente não foi um rei, uma rainha. Nós cometemos, todos nós, muitas coisas erradas. Por isso que agora a gente tem as provas para passar. E provas, gente, elas são temporárias. Passam. Tudo passa. O que a doutrina espírita mais nos alega? A dor vem porque a gente não quer amar. Vem a dor e as doenças. A gente sempre tem o caminho do amor e da dor. Inclusive nós espíritas. Por isso que eu estou aqui falando para vocês também. O palestrante sempre fala primeiro para a gente, né? Nós também temos os mesmos defeitos. Então Deus dá o amor e a dor. A maioria de nós prefere o quê? A dor. Descuidos com o corpo físico nosso, os vícios, as ofensas. Quando alguém ofende a gente, é alguém que não está bem. E a gente tem que perdoar, tem que aprender a ter tolerância, né? Não é fácil, gente. Por isso que a doutrina espírita trabalha a prece, a oração, o evangelho no lar, as ferramentas da doutrina espírita, a água fluida, o passe daqui a pouquinho, né? O pensamento positivo, o perdão, a compaixão, né? O problema das provas, elas passam. É como o aluno que se prepara e passa, né? Agora, se todo dia, quando eu acordo, eu reclamo da chuva, do sol, da mãe, do pai, do chefe, e eu não faço nada para melhorar a minha vida, culpo até Deus pelos nossos problemas, que é o único que nos dá a oportunidade de melhorar. É o único, através da reencarnação. Diariamente a gente tem as flores à disposição da gente. A água, a natureza, os animais, o trabalho, a lei do trabalho. Muitos de nós mais reclamamos, passando a vida inteira reclamando, do que a gente tendo gratidão, né? O Divaldo tem um livro que se chama A Psicologia da Gratidão. Ele faz parte da série psicológica da Joana de Ângeles. Esse livro, A Psicologia da Gratidão, gente, a pessoa que agradece pela chuva, pelo sol, pela neblina, pelo filho autista, pelo filho que tem Down, pelo filho que tem várias coisas, ele vai viver mais rápido e a prova se torna mais fácil, né? O impositivo do esquecimento de todo mal, que é o perdão. A gente aprender a perdoar, né, gente? Eu estou aqui com um livro do Alberto Almeida, né? O perdão como caminho e o caminho do perdão. Médico, ele é médico homeopata e trabalhador espírita, palestrante nacional e internacional. E ele fala ali as consequências do não perdão. Quem tem mágoa, ressentimento, vai desenvolver o quê? Doenças físicas. Câncer, Alzheimer, tudo que vocês possam imaginar. Por falta de perdão. Agora, no Pai Nosso, gente, a primeira oração do último capítulo do Evangelho, a gente tem o Pai Nosso comentado. Quem tem o Evangelho em casa, deem uma olhadinha, o Pai Nosso comentado. É a primeira prece do último capítulo do Evangelho. Perdoe as nossas dívidas como nós a perdoamos àqueles que nos ofendem, àqueles que nos devem.
perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, já no próprio Pai Nosso, Jesus na cruz também, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Depois, quando Jesus se dirige à mulher adúltera, vá e no futuro não peques mais. Porque Jesus sabia que a reforma íntima dela e de todos nós não viramos espíritos de primeira grandeza numa encarnação só. Nós já somos espíritos velhos. Só que agora a gente não pode mais perder tempo. Né? A gente está chegando no final da fase do mundo de provas e expiações. Quem perder a atual reencarnação, gente, vai para lugares piores que o planeta Terra. Não se iludam, não. Por isso que a gente tem que aproveitar esse tempo aqui para fazer o bem, para viver mais alegre, mais feliz, mesmo tendo essas provas para passar. A necessidade constante da prática do bem, que a prática do bem é a caridade, gente. É o que Jesus mais veio nos ensinar. A gente fazer o bem sem olhar aqui. Né? A mediunidade com os fatos que lhe são consequentes. O nosso sexto sentido é para fazer o bem. Não é para a gente viver da mediunidade. Está aqui no Evangelho um item, mediunidade gratuita. Dai de graça o que de graça recebestes. Chico, Divaldo, Bezerra, todos eles trabalhavam. A mediunidade a gente vai fazer em turnos alternativos à nossa profissão. Ninguém pode viver da mediunidade, né? Mas ela é um dom, não é uma doença que a gente tem que disciplinar ela. A gente pede para vir com a mediunidade. E todos têm, em grau maior ou em grau menor, né? A gente não pode ter medo de disciplinar uma coisa que é para fazer o bem, gente. Tirar uma horinha por semana para vir aqui estudar na casa. Depois, com o tempo, participar dos grupos, ir para a mesa mediúnica. Né? Na mesa mediúnica, vai estar ali o pessoal do outro lado, nos falando como é que é a vida no lado de lá. Mas a gente tem que ter paciência. Não é chegar na casa espírita e daí no mês seguinte já está falando com o familiar. Tudo tem o tempo certo e a hora certa. O tempo nosso não é o mesmo tempo de Deus. Por isso que a gente tem que ter paciência, né, gente? O princípio das afinidades com os imperativos da sintonização fluídica. A obsessão visível e a obsessão oculta. Por que a gente tem obsessão? Porque a gente se desequilibra. Ninguém vai obsedar a gente se a gente praticar o bem. Né? Lendo um romance da Vera, recente, que agora eu estou lendo aí, ele descreve um empresário que só pensou em dinheiro a vida inteira. Daí ele está na casa dele lá ainda, se nutrindo dos fluidos da esposa, vendo o filho enganar a própria mãe por causa de dinheiro. E ele vê que o material não adiantou ele ser um empresário de sucesso. Né? Então, por isso que a gente tem que valorizar a vida. Né? Então, os obsessores, eles só nos acompanham quando a gente baixa a vibração, quando a gente tem raiva, quando a gente tem ódio, quando a gente não perdoa ninguém. O que a gente vai atrair para perto da gente? Né? Tem um livro que é Gisele, Amante do Inquisitor, e ela mexe com fluidos para tirar as confissões na época da Inquisição, que tem uma parte do livro que ela diz assim: as pessoas que fazem o bem, que são amorosos, que seguem os ensinamentos de Jesus, mesmo com os trabalhos feitos que ela fazia, que ela mexia com as entidades das trevas, algumas pessoas ela não conseguia nem chegar perto. Por quê? Por causa da prática do bem. Então quem faz o bem, gente, sem olhar quem, nunca vai se arrepender. Então os obsessores estão ali porque a gente fez coisas erradas na vida atual ou em vidas passadas. E aí quando a gente não se perdoa, às vezes dura séculos essas obsessões. Duram séculos. Uma vida para outra, às vezes. Né? O degrau evolutivo em que cada criatura se coloca. A diferença entre a cultura do cérebro e a direção do sentimento. O nosso cérebro, gente, ele precisa ser usado. Quem usa bastante não vai ter Alzheimer nunca. Mas usado de que maneira? Com coisas boas. Não ficando sem dormir, preocupado com as curtidas das redes sociais. Usando de que forma as redes sociais? O YouTube
As palestras que tem no YouTube, do Chico, Pinga Fogo, do Divaldo, Raul Teixeira, Celi Caldas Schubert, Alberto Almeida, né? Tem muita coisa boa, mas eu tenho que ter o tempo do descanso e a gente assistir coisas que trabalham coisas positivas, né? Senão tu abre ali o celular, já começa a descer sangue, né, gente? Só desgraça, desculpa a palavra. Então a gente tem que procurar coisas mais positivas, gente. A vida não é só essas dificuldades. Por outro lado, recebemos favores constantes, quais sejam. Olha o que Jesus faz por nós diariamente, né? A interpretação clara das lições de Jesus. O consolo e a advertência de amigos domiciliados em planos superiores, né? A gente tem a psicografia do Chico, mais de 430 livros do Chico para a gente ler. Que agora tem os audiobooks também no YouTube. Toda a coleção do André Luiz está no YouTube, e outros livros, né? O consolo e a advertência, né, dos amigos, o benefício da prece. Gente, quem reza, qual é o grande objetivo da prece? A gente se conectar com a espiritualidade. Acordar o dia, a primeira coisa, fazer uma prece. Gratidão por mais um dia que a gente está aqui. E não reclamar que está chovendo, que voltou a chover de novo ali, né? Agradecer, tudo tem um propósito, né? A gente tem casa, tem guarda-chuva. Então, a prece, gente, a gente tem os 2 últimos capítulos do Evangelho que falam sobre a prece. A eficácia da prece, como é que a gente tem que orar. Não precisa a gente rezar grandes quantidades de Pai Nosso e Ave Marias, né? O que vale é aquela prece simples, que pode ser o Pai Nosso, pode ser a Ave Maria, mas não é a quantidade, é a qualidade da prece. O que é a qualidade da prece? Feita com o coração, de forma simples, né? E até a gente, de forma humilde, se possível, se ajoelhar quando a gente acorda para rezar e quando vai dormir, em sinal de humildade a Deus e a Jesus, né? Então a prece, gente, no último capítulo, tem ali, nos momentos e aflições, inicia com o Pai Nosso, para o anjo de guarda, para afastar os maus espíritos. Está tudo à disposição da gente, né? A intervenção fraternal no socorro aos espíritos inferiores, né? Nós temos que ter compreensão e tolerância e perdoar as ofensas desses irmãos obsessores. Porque, com certeza, quem prejudicou eles no passado somos nós, né? A cooperação do magnetismo sublimado e múltiplas expressões de auxílio, que vão da palestra doutrinária às mais elevadas demonstrações de carinho e abnegação da espiritualidade maior. A palestra, gente, que nós estamos trabalhando aqui agora, o passe daqui a pouquinho, a água fluida, a leitura edificante, a caridade, vão nos ajudar a ter uma vida equilibrada. A reforma íntima, quando a gente trabalha a prece, a oração, o evangelho, o estudo sério, a vida em família, tudo vai se ajeitar de maneira mais rápida, gente. Concluindo então, gente, né, para a gente ir para as considerações finais. Nós, todos que estamos aqui nesse dia, todos nós precisamos ter mais compreensão, mais tolerância, mais paciência. Quem não tem paciência, a primeira coisa, vai ter problema de coração, vai morrer antes do tempo, vai morrer de um infarto fulminante. É a gente que busca isso, gente. E alguns dizem assim, Deus foi injusto. Joãozinho morreu antes do tempo, Pedro, a Maria. Mas o que o Joãozinho e o Pedro fez para melhorar na vida atual? Tinha bastante dinheiro. Fazia caridade? Não. Tirava tempo para ir numa casa espírita? Não. Então, a maioria de nós ainda procura a felicidade nas coisas materiais. Mas a felicidade está nas coisas espirituais, nos valores da alma. Não no material. Não no nosso sobrenome. Não vale nada nosso sobrenome. Vale as ações do sobrenome. O Silva, o Castilho, a família terrena que a gente tem. Então é isso que a gente precisa refletir, né, gente? É razoável concluir assim que se nós, os que sabemos tanto da verdade e recolhemos tanto amparo,
ainda ofendemos a outra, sem perceber. Por que a gente ofende? Porque a gente, às vezes, na casa da gente, não faz uma prece. A gente não tem respeito. O celular aproxima os distantes e afasta os próximos. O momento da janta, do almoço, como é que é na casa da gente? Atualmente. Né? Como exibir demasiada severidade perante aqueles irmãos da humanidade, que nada recebe do mundo que conhecemos e recebemos? Reflitamos nisso e abramos o coração ao entendimento e à misericórdia. O que é essa misericórdia, gente? A gente perdoar mais. Perdoar mais. Tolerar. Às vezes alguém que está ofendendo a gente, a pessoa não está bem. A gente escuta, fulano, tu está bem hoje? O que houve? Quer um copo d'água? Mas não a gente retribuir na mesma hora. Que é essa hora que é a hora que as entidades das trevas estão por ali para criar o que a gente? Discórdia. Porquanto somente pelo cultivo da misericórdia, do entendimento, é que encontraremos em nós mesmos a força do amor capaz de garantir em nós e fora de nós a construção do reino de Deus. A lei do amor, amar a Deus e ao próximo, a caridade, os ensinamentos de Jesus aqui dentro da doutrina espírita, gente. Esse manual de conduta moral, que a gente precisa trabalhar os nossos defeitos, a gente vai ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Todos nós temos muita dificuldade com a ofensa, com o perdão, com os bilíngues. Por isso que a doutrina espírita ela não condena ninguém. Ela nos orienta que a gente tem que fazer o quê? Diariamente, reforma íntima. De que maneira? Amando mais um pai, uma mãe, um filho incompreendido. Aquele vizinho que às vezes põe o carro na frente da garagem, que não pode brigar com ele. Ou a faixa de segurança em Caxias, que se tu ficar lá, daqui a pouco tu é atropelado em cima da faixa de segurança. Está muito difícil o trânsito na nossa cidade, está cada vez mais complicado. As pessoas, um dia para andar a 40, elas andam a 100. Então, a gente, quando entrar dentro dos nossos carros, gente, prece, muita prece. E sair antes, um pouquinho antes, para não sair desesperado. Né? Agora, se atrasou. O que faz? Não se desespera, faz uma prece. Deus me conduz até onde eu preciso chegar. Abençoai quem está com pressa. Se alguém ofender a gente, não retribuir, porque às vezes a pessoa está com muito problema. A gente nem nota, mas às vezes a pessoa está com muito problema e às vezes ela precisa ser ouvida. E se a gente vai brigar, discutir, vamos chegar a algum lugar? A gente não, pelo contrário. Então eu agradeço aí a todos aí pela atenção. Nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, né, gente? Então a gente voltando para casa, mais alegre, mais misericordioso, mais paciência com todas as pessoas do núcleo familiar, a gente se reconciliar antes de desencarnar, para a gente não vir obsedar depois dos nossos familiares. A gente perder tempo. Vamos ter mais gratidão com tudo, gente, com tudo. A gente vai viver mais leve. Mestre Jesus, abençoe cada família que veio aqui na tarde hoje, aqueles irmãos que perderam algum familiar recentemente, que esses irmãos desencarnados possam seguir nessa nova morada, que Deus abençoe, que Jesus encaminhe aqueles que ainda ficam nos lares, que sejam encaminhados aqueles nos acidentes de carro, que às vezes nem perceberam que desencarnaram em função de acidentes. As pessoas que estão num leito de hospital, ainda apegadas às coisas materiais, que seu anjo de guarda possa encaminhar, possa esclarecer. Mestre Jesus, gratidão pela vida, gratidão pela nossa querida Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, gratidão aos irmãos que estão aqui, que conseguiram vir, e aos irmãos desencarnados, quando autorizados a vir à casa espírita, que sejam recolhidos, encaminhados, e te dizer, Mestre Jesus, gratidão por tudo, gratidão pela doutrina do amor, que é a doutrina espírita, a psicologia do amor, que nos orienta, nos esclarece, não nos amedronta, Pai. Gratidão pela vida, abençoe a todos nós,
e gratidão a Ti, e que assim seja.